Bom dia, meu nome é Júlio César. Eu estou aqui para fazer um agradecimento ao Moré André Klein Rosa por estar hoje no grupo dele, por ele ter feito tanta coisa que tem me ajudado. E eu quero agradecer, inclusive, de ter feito o mapa cabalístico feito pelo Moré André Klein Rosa. Quero agradecê-lo por ele ter me ajudado. Quero agradecer a Deus por hoje estar trilhando o caminho da Torá, do judaísmo, da comunidade de Israel. Agradeço imensamente ao nosso Deus, Criador Todo-Poderoso, e convido vocês a seguirem o Moré André Klein Rosa, que muito pode fazer por vocês. Tenham todos um bom dia. Meu grande abraço. Ele disse: o anjo de Hashem encampa, né, ou acampa, perdão, pois a Sheriná o cercou e o salvou de Aquis, de seu povo e daqueles que o atacaram. Como está escrito, vai Toléu, que ele fingiu-se, né, de louco em suas mãos. Esse é o 1 Samuel 21:14. Vamos olhar aqui, então, o texto. Exatamente na 1 Samuel, no 14, diz aqui, olha, Vaixano, né? Et te emo, Teinerem, vai ter Roléu, Beidam, vai Tave, ao Duletute, Ha-Sha'ar, vai Orede, Rihor, El Zecanor. Veja, e então ele escondeu dele seu bom senso, fingiu loucura para o benefício dele. Ele riscou marcas na porta do portão e deixou sua saliva escorrer pela barba. Essa é a questão descrita aqui pelo Zohar, né? E onde ele tira aqui a palavra Vaitoléu. Veja, a palavra Vaitoléu, ela está exatamente aqui, ó, Vaitoléu. Então, é a gematria, começando com Vav, o mesmo Yud. Agora, nós devemos observar que essas 3 primeiras letras fazem exatamente, não é, parte lá do início da nossa paraxá, onde nós temos, não é, dessa forma aqui a descrição do nome da paraxá. Depois, na palavra Veitor, Oléu, né? E aí essa palavra Veitor Oléu, que aqui está escrita, ele fingiu-se de louco. Veja, há uma ligação dessa parte lá do Taná, em 1 Samuel 21:14. Então, ele se fingiu de louco em suas mãos. E aqui ele vai perguntar, por que está escrito Vaitoléu em vez de Vastaquia? Como está escrito, você trouxe esse sujeito para interpretar ou para fingir de louco.
exatamente da palavra listaguia na minha presença. Isso já é o 1 Samuel 21:16. Então, a gente já está no livro de Samuel, pula-se 2 versículos aqui, ó, e ele diz, ó, a palavra Mexeguim, tá vendo? Mexeguim, ou Meshugaim, né? Veja, é a palavra lá que está sendo falada. E aqui, na verdade, essa palavra aqui, gente, Itageia, tá vendo? Em português. Faltam-me loucos para que vocês tenham me trazido esse sujeito para delirar por mim? Esse sujeito deveria entrar na minha casa, isso porque Davi se fingiu de louco. E aí a referência que eles perguntam é por quê? Não está escrito aqui a mesma coisa. Vai Toléu, e está escrito agora, ó, não vai Toléu, mas vá estagueia, né? E na minha presença. Ele pergunta por que essas 2 palavras são diferentes. Se as 2 palavras estão mostrando ali um estágio de loucura, não é? Veja, e aí é que se tem que entender, né? Ele responde, esse versículo recebe o que Davi disse anteriormente, como está escrito, porque eu tinha inveja dos rolelins, loucos, né? Então, veja, a palavra aqui, ó, rolelim, como está aqui, ó, ele se fingiu de rolelim, loucos, então isso está no Tehillim 73:3. Então, o santo bendito seja ele, disse, sobre a tua vida ainda precisarás disso, né? Fingir essa loucura. E quando ele chegou à casa de Aques e foi atacado, está escrito, viu-se de louco em suas mãos. Então, ele foi tomado ali como louco e se fingiu não é? Ele se fingiu de louco. Quer dizer, então, que essa questão, que ele se fingiu de louco, tem uma conotação espiritual, e não uma conotação como as pessoas possam imaginar. Muito bem. Continua aqui. Então, o santo bendito seja ele, lhe disse, sobre a tua vida ainda precisará disso. E quando ele chegou à casa dele, isso aconteceu. Fingiu-se de louco em suas mãos. Mas aquele rolelim, rouco, que eles invejavam pela primeira vez, quando disse, porque eu tinha inveja dos loucos, no Tehillim 73:3, só então a Sheriná veio protegê-lo. Ela morava ali ao redor de Davi. A gente sabe, não é, que Davi, a questão que é descrita sobre Davi é que ele é o planeta Terra, ou seja, envolve todos os seres humanos que podem ter acesso a Sheriná, não é? Isso é um fato muito certo. Você pode perguntar, será que a Sheriná reside apenas em seu próprio lugar, que é a Terra Santa? Veja, não é um local nesse mundo. A Terra Santa é uma outra Terra Santa que é Israel Superior. Porque a Sheriná estava sobre ele em Gate. Lá em Gate não era a Terra Santa. Que está fora, veja, da Terra Santa. É uma pergunta, ele responde. Ela certamente não habita fora da terra de Israel, para que as pessoas tirem muito da Sheriná, ou tirem muito dela, mas pode habitar fora para resgatar homens. Assim, quando Jacó chegou à casa de Labã, todos os campos sagrados cercaram e não deixaram sozinho. A palavra que é exatamente descrita, não é, sobre esses aspectos da própria Torá, e não outro, não é uma outra questão construída, mas tudo aqui está no nível espiritual, tá bom? Então, vamos continuar aqui. O Rabi Ezequiel perguntou, se assim, por que ele está escrito que Jacó permaneceu só? Como no próprio Bereshit 32:35. Onde estavam as legiões de anjos, o Malahim, que o cercavam e vieram com ele? Rabi Yehudá respondeu, porque ele se levou ao perigo. Ele mesmo se levou ao perigo. O Rabi Ezequiel perguntou se é assim, por que está escrito Jacó permaneceu só? Não é? Cadê os exércitos? O Rabi Yehudá respondeu, porque ele só levou ao perigo, ele se levou, ele mesmo se colocou em perigo, permanecendo sozinho à noite. E aí o Zohar vai proibir qualquer cabalista de andar num local que não tenha
um público muito grande, e também, às vezes, vai proibir de se andar onde tem um público muito grande, mas andar sozinho, botando a sua vida em perigo. A gente sabe disso através da história de Diná, que era uma das filhas de Jacob, que saiu sozinha e foi ali violentado por Sherem, né? Que era filho de Ramor. Muito bem. Então, porque ele se levou ao perigo, permanecendo sozinho à noite, viu claramente o perigo em que estava. Os anjos o abandonaram, pois vieram para protegê-lo apenas dos perigos invisíveis. Está vendo? Se você se bota em perigos visíveis, aí já fica complicado. Então, antes de entrar em perigo, declarou: sou indigno, ele declarou: sou indigno e o menor de todas as misericórdias e de toda a verdade que mostraste ao seu servo. Isso também vai estar no próprio versículo 11, do 32, 25, no 32. Com isso, referiu-se ao santo acampamento dos anjos que geralmente o cercavam, mas haviam deixado porque ele havia se conduzido a um perigo visível. O Rabi Tsahak disse: portanto, os anjos o deixaram sozinho com um oficial designado para Esav, que chegou com aprovação celestial. Naquele exato momento, os outros saíram para cantar diante do santo, bendito seja ele, como era exigido naquele exato momento. Mais tarde voltaram para ele. Este é o significado do versículo: eu sou indigno da menor de todas as misericórdias e de toda a verdade. E agora eu me tornei dois acampamentos. O acampamento da Sheriná e sua própria casa, no entanto, consiste em um campo, como está escrito: este é o acampamento de Elohim, exatamente no 32, 3, desse mesmo versículo, da Parashá Vaishilar. Portanto, por que é escrito dois acampamentos? E assim que ele era perfeito, em ambos os aspectos, no branco e vermelho, denotando Hassadim e Rohimá, da direita e da esquerda. Por isso diz dois campos, ou seja, duas sefirotes, dois aspectos. Geralmente, vermelho, branco é misericórdia, e o vermelho é pecado, é restrição, é julgamento. E Hashem fala no livro, na sua Torá, que ainda que seu pecado seja vermelho como escarlate ou carmesim, eu vos tornarei branco como a neve. Ou seja, haverá uma extinção dessa Gevurá em cima daqueles que estão dispostos a pagar pelos seus erros, que a Hashem fala: olha, eu perdoo, mas não aceito suborno pelo pecado. O pecado ele terá que ser corrigido, não tem para onde correr. Essa é a questão dos tribunais divinos. Então, todos os pecados que cometemos, eles têm que ser acertados, ou através de tzedakah, ou através de estudos de Torá, acordar de madrugada para estudar a Torá. Não tem outro caminho. Religião vai resolver? Não vai. Não vai. A questão de acordar de madrugada é justamente para consertar a divisão entre a noite e o dia e consertar a sua alma de acordo com o funcionamento do universo, todo o universo. Muito bem. Rabi Eleazar disse: aprendemos, a noite estava sob o controle de Esav. Por isso que nós não rezamos à noite, por isso que não estudamos Torá à noite. Anoiteceu, encerra-se tudo em relação à Torá, significando o lado esquerdo sem o direito. Nesse tempo está escrito: haja luzes, do hebraico Meorot, isso é Bereshit 1:14, escrito sem a letra Vav, sendo ali a quarta-feira, que era a véspera. Não poderia dar luz sem Hassadim. Para isso, e Hassadim a gente sabe que é luz de misericórdia. Veja, não são luzes como nós imaginamos. A luz que nós temos aqui é um pequeno fragmento da luz de Boré, que é descrita como algo agradável, mas também a noite o é, porque sem a noite ninguém dormiria, descansaria. E Deus diz, lá no livro de Isaías 45 e 44, ele escreve lá que para ele não há diferença
entre a noite e o dia, entre a luz e as trevas, entre o bem e o mal, e que ele criou todas essas coisas. Então, aqui vai começar a descrever para a gente, então, sobre essas diferenças e essas luzes que eu acabei de falar para vocês. E aí traz a construção, veja, lá em Bereshit 1,14, que não são a construção dos astros. Qualquer ser humano que tenha estudado um pouco, sabe que a Terra tem 4,5 bilhões de anos. A Terra passou por 25 gerações de criações anteriores à nossa criação. Já falamos que o homem ele só pôde perceber a sabedoria quando ele estacionou no planeta Terra, o que aconteceu há 10 mil ou 11 mil anos atrás, e aí foi quando o homem deixou de ver as mudanças climáticas bruscas no nosso planeta e pôde estacionar. Foram criados polos, Polo Norte, Polo Sul, que são congelados, e que a vida é muito mais difícil nesses polos, tendo até noites que duram 6 meses e dias também que duram 6 meses. Muito bem. Então, houve um desenvolvimento. A Torá está falando de espiritualidade, não da literalidade em si. Lógico que todos esses astros eles têm implicação, segundo o Zohar, sobre a vida de todos nós. É algo fantástico, não é? Mas também é uma conotação para o espiritual, do qual o físico não existiria sem o espiritual. Continuando aqui. E ele permaneceu sozinho, Yaakov, representando o Sol, tá vendo? Que também é chamado de Tiferet, denotando Zerampim. E aí é o momento que Zerampim assume o papel de todas as outras sefirotes, se tornando uma só. Ele permaneceu nesse estado sozinho, sem o Núquiva, como a Lua, o Núquiva estava escondido do Sol. Tanto Malhut como, não é, que é a Terra, Davi, como o Sol também, a própria Lua, não é, que é Yosef, se escondia de Jacob. Ou seja, Zerampim, chamado de Jacob. No entanto, o santo bendito seja ele, continuou a guardar Jacob e o suficiente para que o oficial de Esav não pudesse vencê-lo. Como está escrito, ele viu que não prevalecia contra ele. Isso é Hebreus 32, 25. Ele explicou porque não poderia prevalecer contra ele. O anjo olhou para a direita de Jacob e viu Abraão, Hesed, a perfeição da coluna direita. Olhou para a esquerda de Jacob e viu Issahaque, a perfeição da esquerda. Ele, da coluna, não é a esquerda. E ele olhou para o corpo de Jacob, que era Tiferet, e viu que era composto por parte do lado direito e esquerdo, ou seja, de Hesed e Gevurah, que é uma formatação para todo ser humano, sendo a perfeição da coluna central, uma vez que o outro lado não pode se apegar à perfeição, apenas à imperfeição. Ele não conseguiu superá-lo. Depois tocou o oco da coxa, um único pilar mais próximo do corpo, mais um pouco afastado dele. Assim possui um aspecto de imperfeição. O anjo agarrou o oco da coxa de Jacob e foi colocado fora dessa articulação. Muito bem. Por isso está escrito: o anjo de Rachel acampa em torno daquele que o teme e os liberta. Circulou por todos os lados a fim de salvá-lo do oficial de Esav. E quando a Sheriná residia com ele, numerosos acampamentos de anjos o acompanhava. Desses anjos, ele enviou alguns para Esav. Jacob enviou mensageiros, e aí o Rabi Abba pergunta: o que motivou Jacob a enviar mensageiros para Esav? Não teria sido melhor abster-se de lhe enviar, de não lhe enviar nenhum? Ele responde: Jacob disse: eu sei que Esav reverencia a honra do pai e nunca o perturbou. Desde que saiba que meu pai está vivo, então eu não temo Esav. Então, enquanto meu pai estiver vivo, quero apaziguá-lo. Assim, ele imediatamente se apressou, e Jacob enviou mensageiros diante dele.
Jacó enviou o mensageiro e o Rabi Shimon começou a discussão com o versículo. Melhor é aquele que possui um servo do que aquele que brinca consigo mesmo, mas carece de pão. Michelei 12, 9. Este versículo refere-se à inclinação do mal, que constantemente acusa o homem. A inclinação do mal faz com que o homem se torne altivo e orgulhoso, encorajando o homem a enrolar seus cabelos, até que a má inclinação do mal se eleve sobre ele e o arraste direto para o Guerreiro. Melhor é aquele levemente estimado, o servo levemente estimado. Significa que aquele que não segue a má inclinação e não age com altivez, mas humilha o seu espírito, coração e vontade diante do santo bendito, seja ele, então a inclinação do mal torna-se seu servo, pois não pode controlá-lo. Pelo contrário, a pessoa controla, como está escrito, mas poder governá-lo, como a gente viu no caso exatamente de Caim, Bereshit 4:7. Daqueles que brincam consigo mesmo, do que aqueles que brincam consigo mesmo. E como dissemos que eles põem ares, enrolam os cabelos e agem com altivez, mas falta pão. Isso significa falta de fé. Como está escrito, oferece o pão do seu Elohim. Vai Vaikra 21:17. E o pão do seu Elohim eles oferecem. Tudo bem. No mesmo versículo 21 de Vaikra, que é Levítico 21:6. O pão aqui é a Sheriná. Em ambos os versos, a fé é a Sheriná. Então, lavar o pão significa falta de fé. Outras interpretações de melhor é aquele levemente estimado, é que se refere a Jacó, que se humilhou diante de Esav para que Esav mais tarde se torne seu servo. Ao controlá-lo, ele cumpriu o significado do versículo, que povos vos sirvam e as nações curvem a vós, Bereshit 27, 29. Ainda não era a hora de Jacó governar. Aí Esav. Jacó deixou isso para acontecer em um momento posterior, pois ele era humilde, então. Mais tarde, porém, aquele que se engana se torna seu servo. Então, lhe faltará pão. Isso se refere a Esav, que se tornará servo de Jacó, a quem foi dado muito milho e vinho. E diz ainda, veia, e eis que Jacó sabia que precisava dele agora. Portanto, ele parecia ser levemente estimado. Ao fazer isso, ele mostrou mais sabedoria e astúcia do que jamais havia demonstrado contra Esav. Se Esav tivesse consciência dessa sabedoria, ele teria se matado em vez de chegar a isso. No entanto, Jacó fez tudo isso com sabedoria. E sobre isso, Hana disse, os adversários de Hashem serão quebrados em pedaços, e ele dará força ao seu rei. 1 Samuel 2:10.